Tudo bem? Nós estamos aqui hoje em Vizela com mais um episódio aqui, né, das cidades que nós estamos visitando aqui em Portugal para mostrar para vocês. Vizela, localizada no norte de Portugal, pertence aqui ao distrito de Braga e possui 24 mil habitantes. Bom, uma cidade maravilhosa, uma cidade segura, uma cidade com um trânsito bom, uma cidade com uma qualidade de vida assim excelente para você que pretende morar. É uma cidade, eu acho, assim, seria uma cidade muito interessante, porque além de ter tudo isso que eu estou falando para vocês, fica muito próximo de grandes cidades como o Porto, como Braga, como Guimarães. Então, se você quer acompanhar tudo sobre essa cidade, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar tudo e um pouco mais. Gosto muito de mostrar para vocês é a rotina real da cidade. Então a gente veio aqui hoje, um dia comum, semana, sem evento, sem nada acontecendo, para mostrar para vocês o dia a dia das pessoas que vivem por aqui. Sinceramente, parece aquele tipo de cidade onde as pessoas vivem sem tanta correria. Inclusive, uma coisa muito comum em cidades menores aqui em Portugal é você ver muitos idosos caminhando, pessoas sentadas nas praças, conversando e famílias aproveitando os espaços públicos. Estou aqui no centro de Vizela, essa aqui é a praça principal, onde acontece aqui as festas, os shows, inclusive aqui atrás da gente aqui. Está acontecendo aqui a montagem de alguma coisa que me parece vai ter algum evento aqui, alguma coisa nesse sentido. Então tá até um pouquinho de barulho, eu me afastei ali para não pegar tanto barulho aí para vocês. Mas o que a gente consegue perceber aqui no centro é que é uma cidade extremamente organizada, uma cidade extremamente limpa, isso a gente pode dizer. E isso aqui do nosso lado, que, bom, provavelmente vocês não imaginariam o que seria se eu não falasse para vocês. Isso aqui é um banheiro público aqui da cidade. Então, eu nunca entrei lá não, mas só pelo lado de fora vocês já podem ver, né, uma estética como é. Interessante é que Vizela voltou oficialmente a ser município independente em 1998. Antes disso, ela pertencia administrativamente a Guimarães. Então, apesar da história ser muito antiga, a autonomia municipal é relativamente recente. E durante o vídeo vocês vão perceber uma mistura muito interessante aqui. Ao mesmo tempo que Vizela tem marcas muito fortes no período romano, ela também vem investindo bastante em modernização e qualidade de vida. Você que vem morar em Portugal, sem precisar, querendo, gostando ou não, vai ser algum banco, né? Algum banco para você poder movimentar ali sua vida financeira, trazer dinheiro do Brasil, receber aqui se você for trabalhar em alguma empresa. Então aqui o que eu pude encontrar, por Vizela ser uma cidade muito pequena, eu encontrei diversas instituições bancárias aqui, Milênio, Santander, aqui atrás de mim está o Novo Banco, tem o Banco Montepio, a Banca, e assim, uma alternativa para você, porque eu sei que hoje, né, atualmente aqui, tem tido uma dificuldade muito grande para se abrir a conta bancária quando você ainda não passou pela entrevista na AIMA. Em alguns casos isso acontece, e se você passar por isso, uma alternativa que você pode utilizar é a conta Revolut. A conta Revolut, você tem agora o IBAN português, então você consegue receber, utilizar o MBWay, vai ter o cartão virtual, você consegue fazer transferência internacional. Então tudo isso é muito importante para você que está chegando, né? Para você não passar em nenhum tipo de sufoco. E sinceramente, para quem está chegando aqui em Portugal ou ainda organizando a vida financeira,
Isso aqui acaba sendo uma solução muito prática e muito moderna para você. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o QR Code para você ler e abrir a sua conta na Revolut, tá? Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês, assim como já ajudou muitos brasileiros e muitas pessoas que migraram para cá. Você acredita? Um sol que faz hoje 34 graus e eu não vou acreditar quando eu abrir esse vídeo se não tiver like do pessoal, porque, gente, olha, vou te falar, o sol tá torrando aqui, tá eu e o Camilo, meu amigo, sempre tá aqui sentado nesse mesmo banco, nessa mesma praça. Gente boníssima, venho aqui bater um papinho com ele adora conversar, né? Escuta que é uma beleza. Excelente para dar conselho. É isso, pessoal, deixa o like para nós, para continuar mantendo a equipe motivada para continuar trazendo para vocês conteúdos de cidades como essa, que pode ser o seu futuro lar. Ó, as placas abastecidas com painel solar, né? Agora eu quero mostrar para vocês um dos pontos históricos mais importantes aqui de Vizela, a Ponte Romana. Muitos historiadores divergem sobre a data exata da construção dessa ponte, mas o que se sabe é que ela tem uma origem muito antiga e foi extremamente importante para a região naquela época, porque essa ponte ligava aí toda a Península Ibérica. Então, na época medieval, na época romana, foi uma ponte extremamente importante. É impressionante pensar que uma estrutura construída assim há tantos anos, né, se mantém aqui preservada e ativa, pessoal. A gente estava aqui atrás agora e a gente viu os carros passando ali. Se eu conseguir depois eu vou deixar para vocês poderem ver. E além da importância histórica, o lugar também é muito bonito para caminhar, para aproveitar, porque tem muita natureza ao redor. Eu vou deixar aqui também as imagens para vocês poderem acompanhar.
Pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante aqui em Vizela é a mistura da tradição com a tecnologia. Em vários pontos aqui da cidade você vai encontrar placas como essa, que tem aqui ó, o QR Code. Você vem aqui e vai fazer a leitura e você vai ter aí praticamente um guia turístico pelo seu celular. Eu achei muito interessante porque melhora bastante a experiência para turistas e também para os visitantes. Ó, pessoal, eu fiz ali a leitura do QR Code e aí ele abre aqui como se fosse um vídeo mostrando essas mesmas partes, né, da cidade onde a gente está. Achei bem interessante. Bom, continuando falando para vocês aqui sobre, né, toda essa origem romana aqui em Vizela, que vocês já sabem que ela é muito forte. As águas termais de Vizela já eram utilizadas pelos romanos há mais de 2000 anos. Os romanos acreditavam tanto no poder terapêutico dessas águas que construíram estruturas na região justamente para aproveitar, né, essas fontes naturais. Até hoje as termas continuam sendo um dos maiores símbolos aqui de Vizela. Inclusive existe uma curiosidade muito famosa entre os moradores daqui, que é, se você tocar nas águas de Vizela, você não consegue mais ir embora. E como vocês já sabem, eu não posso ficar presa aqui porque eu tenho Portugal inteiro para mostrar para vocês. Então hoje eu vou ficar só observando. Pessoal, eu passei tão rápido, sabe? Porque a natureza é tão presente que tinha uma abelha aqui, eu tenho horror de abelha. Pronto, passei. Ô, Davi, que tamanho da abelha? Eu vou sair do vídeo correndo. Ai, mano. Pessoal, quando a gente vem para cá, para Vizela, a gente coloca como localização para deixar o carro aqui na Ponte Romana. E quando você chega, tem dois caminhos para você seguir. Um, você vai aqui por dentro, é uma rua normal. E aqui você pode vir caminhando pelos passadiços, que vocês vão ter essa vista aqui que eu tô tendo. Uma vista maravilhosa, né? Toda a natureza aqui, ó, presente para vocês poderem desfrutar. E logo aqui já está o centro da cidade. E aqui tem a Termas de Vizela, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui a entrada. E claro que eu não poderia deixar de mostrar as famosas Termas de Vizela para vocês. As águas daqui são reconhecidas principalmente pelas propriedades terapêuticas relacionadas ao reumatismo, problemas musculares, estresse, os tratamentos respiratórios. O complexo termal acabou se tornando um dos principais pontos turísticos da cidade. Hoje existem espaços modernos com spa, hidroterapia, massagens, piscinas, hidroginástica e alguns tratamentos aí específicos. Então isso influencia diretamente na economia local. E essa tradição ajudou bastante o desenvolvimento da cidade ao longo da história. Eu acabei pegando ali um flyer que tem os valores, e só para vocês poderem ter uma ideia de quanto custa mais ou menos, um circuito aqui de 45 minutos custa 15 euros. Aí você pode conhecer ali dentro, ou se quiser fazer aula de natação, aí são outros valores. A gente viu aqui que a aula de natação ou hidroginástica, esse tipo de coisa, custa 42 euros para você fazer 2 vezes na semana. Então, é isso.
Dá até para ouvir o som dos passarinhos por aqui. Olha, pessoal, eu quero falar aqui com vocês um pouquinho, porque muita gente pensa, né, quando vai imigrar, pensa sobre, em relação à parte financeira e tudo, a gente sabe que tudo isso é muito importante, mas independente só da parte financeira, a gente precisa também estar em uma cidade, inserida numa cidade, principalmente o pessoal que vem aí com filhos e tudo, em um lugar como esse que eu tô aqui agora, que aliás é um dos meus favoritos aqui de Vizela, é o Parque das Termas. Pessoal, aqui tem tudo que vocês possam imaginar. Tem ciclovia, tem ali uma parte para você fazer caminhada, tem umas mesas ali em cima que eu vou mostrar para você sentar, fazer um piquenique. Final de semana isso aqui é bem cheio, as famílias vêm para cá para poder aproveitar aí o fim de tarde com os filhos, trazer os pets para brincar. Tem uns restaurantes aqui embaixo, tem até uma quadra ali de mini golf também e fica bem do lado das termas aqui de Vizela. Uma coisa muito forte aqui em Portugal que a gente pode perceber é a valorização dos espaços públicos, assim como esse que eu estou aqui, que eu estou mostrando para vocês. A preservação de espaços assim é o que alimenta aí, né, na verdade, a qualidade de vida que a gente tanto vem buscar aqui em Portugal, que eu sei que esse é o caso da maioria das pessoas que estão vindo para cá. Mostrar, que é muito difícil mostrar através dos vídeos, é o estado de conservação. Eu sei que parece uma besteira para algumas pessoas, mas olha só, isso aqui é madeira, né? E aqui chove muito. Então, assim, eu fiquei impressionada, porque todos do parque aqui, eu não encontrei nenhum quebrado, nenhum, assim, velho, feio. Gente, tá bonitinho, pintadinho, vernizado, sei lá. Isso é muito legal, sentar aqui, ó, no final de tarde, para você ler um livro, muito legal. Para vocês anteriormente, aqui tem umas mesas para vocês poderem fazer piquenique. Olha que legal! Isso aqui tá um pouquinho no sol, mas olha lá, na sombra, pode colocar ali uma toalha. Outro dia eu vim aqui, tinha um pessoal fazendo um piquenique aqui. Acho que era até, gente, parecia assim uma festinha de aniversário de criança, uma coisa assim. Tinha umas mesas, tinha uns balões, umas coisinhas assim. Achei muito legal. Eu tô doida para fazer alguma coisa assim por aqui também. Continuando falando para vocês sobre o estado de conservação, queria mostrar aqui os jardins, que é uma coisa assim que eu sempre observo, que eu gosto bastante, né, de ver assim sempre tudo florido. Eu acho que isso deixa a cidade ainda mais bonita do que ela já é, né? Mas fico imaginando como seria se fosse sem essas plantas por aqui. Seria bonito, mas com as plantas elas ficam muito mais, a cidade fica muito mais bonita. Bem, vou mostrar para vocês o Parque das Crianças, vou mostrar o restaurante que tem ali e a quadra de mini golf. Tá calor pra caramba, tá? Então eu espero, por favor, que vocês deixem o like, curtam, compartilhem com quem quer morar em Portugal, porque dá trabalho para fazer e o calor tá pegando hoje. Agora vamos falar sobre um tema que eu particularmente adoro conhecer nas cidades,
as tradições, as festas e a gastronomia local. E, sinceramente, Vizela tem uma identidade cultural muito forte. Inclusive, a cidade ficou conhecida durante muitos anos como a Rainha das Termas de Portugal. Isso porque, principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX, Vizela recebia famílias ricas portuguesas, inglesas e brasileiras que vinham frequentar as famosas termas da cidade. E isso ajudou diretamente no crescimento cultural e econômico daqui. Uma curiosidade interessante é que o famoso escritor português Camilo Castelo Branco frequentava Vizela e chegou a citar a cidade e as termas em algumas de suas obras. Agora falando sobre festas. Vizela possui eventos muito tradicionais ao longo do ano. O principal deles são justamente as festas da cidade de Vizela, realizadas normalmente em agosto. E, sinceramente, é um evento enorme para o tamanho da cidade. Durante vários dias acontecem concertos, animação de rua, fogos de artifício, barracas de comida, eventos culturais, desporto e um dos momentos mais tradicionais da festa, o cortejo Vizela dos Tempos Idos. Esse cortejo recria costumes antigos da cidade e é considerado uma das tradições mais importantes daqui. Inclusive, em 2026, a Câmara Municipal voltou a reforçar o investimento nas festas da cidade exatamente pelo impacto cultural e turístico que o evento possui. Outra festa muito conhecida aqui é a Noite Branca de Vizela. Neste evento, a cidade literalmente fica tomada por pessoas vestidas de branco, com shows, DJs, música ao vivo e muita animação nas ruas. Agora falando sobre gastronomia. Aqui existe um doce extremamente famoso chamado bolinhol de Vizela. E, sinceramente, se você vier aqui e não experimentar, praticamente não visitou a cidade. O bolinhol é um doce tradicional criado ainda no século XIX, mais precisamente em 1884. Ele lembra um pão de ló, úmido, coberto por uma camada doce. Inclusive, o bolinhol ficou tão famoso que foi reconhecido como uma das grandes referências da doceria portuguesa. E Vizela realiza inclusive a tradicional Feira do Bolinhol, um evento gastronômico criado justamente para valorizar a culinária local e atrair turistas. Além disso, outra tradição gastronômica forte aqui da região é o vinho verde, muito consumido no norte de Portugal. Também existem pratos típicos ligados ao bacalhau, principalmente o famoso bacalhau de Vizela, conhecido em muitas regiões como bacalhau a Zé do Pipo. Então, sinceramente, Vizela acaba sendo aquele tipo de cidade que mistura tradição, gastronomia, história, natureza e qualidade de vida. E isso cria uma identidade muito forte para quem visita a cidade. Queria contar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo como eu mudei de roupa. Por quê? Nós tivemos que vir aqui gravar em 2 dias separados. Por quê? O calor ontem estava demais. A gente tentou gravar tudo que pôde para vocês, mas hoje a gente vai continuar, então por isso que eu tô com a roupa diferente. E também porque eu fui lá nas termas. Hoje entrei nas termas, entrei lá dentro, fui na água, fui em tudo. Gente, e vale cada centavo o valor que vocês pagam para ir para lá. Eu adorei, eu quero voltar muito mais vezes, até porque Guimarães é super perto e aprovadíssimo. Agora vamos falar sobre educação, porque isso pesa muito para as famílias que pensam em morar aqui. E, sinceramente, para uma cidade deste porte, eu achei a estrutura educacional bastante organizada. Hoje, Vizela possui 2 principais agrupamentos escolares públicos, o agrupamento de escolas de Caldas de Vizela e o agrupamento de escolas de São Bento. Esses agrupamentos concentram educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário e também cursos profissionais. Inclusive, a principal escola secundária da cidade é a Escola Secundária de Caldas de Vizela, que atende alunos do ensino secundário e formação profissional. Outra coisa interessante é que algumas escolas daqui participam de programas europeus como o Erasmus e projetos ambientais ligados à sustentabilidade e tecnologia. Isso mostra que, apesar de Vizela ser uma cidade menor, existe uma preocupação em modernizar o ensino e criar oportunidade para os estudantes. Pessoal, e aqui eu estou em frente à EPTV, que é uma escola profissionalizante aqui de Vizela. Por quê? Falando para vocês aí mais um pouco, complementando a informação sobre a parte de educação, Vizela não possui universidade. Então, você vai ter que se deslocar aí para a Universidade do Minho, em Braga, no Polo de Braga ou no Polo de Guimarães, o Porto, ou então você pode estudar em cursos como esse, que são cursos profissionalizantes e que também fazem parte do Centro Qualifica, que você consegue aí obter alguma ajuda
do governo de Portugal para poder estudar em escolas como essas. Não é 100% gratuito, mas você consegue subsídio em algumas partes, tá bom? Pessoal, o que acontece muita gente mora aqui em Vizela, estuda, né, em Guimarães, por exemplo. Guimarães tem o polo da Universidade do Minho, que tem ali, você vai encontrar cursos na área de arquitetura, na área da engenharia, design, ou né, se você não quer estudar essas áreas, existe o polo de Braga, que você consegue estudar o direito, para áreas da saúde, comunicação, ciências sociais. Então isso cria uma vantagem muito interessante, que você consegue morar em uma cidade mais tranquila e ainda ter acesso relativamente aí fácil ao ensino superior. E sinceramente, isso é uma das coisas que mais me chama atenção em cidades como Vizela, que você consegue equilibrar aí a qualidade de vida, o custo menor, a segurança e o acesso à educação. Inclusive, a própria Câmara Municipal costuma criar programas, né, abrir aí programas, bolsas, para estudantes do ensino superior aqui da cidade. Agora eu tô aqui em frente à estação de comboios de Vizela e eu queria falar um pouquinho para você que pretende vir aqui, seja passeio, seja para morar, né? Como passeio, às vezes você quer vir só para conhecer aqui as termas. Você sabia que você pode vir do Porto para cá, inclusive de comboio, vem direto para cá. Então você pode pegar tanto de carro quanto de transporte público. De carro, se você for vir, o trajeto leva em torno de 45 minutos saindo do aeroporto e 50 minutos se você sair do centro ali do Porto. Já se você for vir de transporte público, que é o caso do comboio, a viagem dura em torno de 1 hora e os bilhetes custam de 5 a 10 euros. Existem empresas como a Flixbus, que tem trajetos aí em torno de 3 euros mais ou menos, e a viagem vai levar em torno de 1 hora se a viagem for direta, ou então entre 1 hora e 50 minutos, caso tenha aí paradas, né, pelo caminho. E sinceramente, essa é uma vantagem muito grande de Vizela, porque apesar da cidade ser uma cidade tranquila e ter esse clima mais calmo de interior, ela continua relativamente perto dos centros maiores, como eu já disse para vocês. Então você consegue ter mais qualidade de vida, menos correria, menos trânsito, mas sem ficar aí completamente isolado. Eu acho que esse equilíbrio é exatamente o que faz muitas pessoas começarem a olhar com mais atenção para cidades como essa daqui. Uma coisa que também me surpreendeu bastante aqui em Vizela foi a estrutura de supermercados e o comércio alimentar na cidade. Mesmo sendo uma cidade menor, você encontra praticamente todas as principais redes de mercado, que normalmente as pessoas procuram aqui em Portugal. Dentre elas eu encontrei aqui o Continente Modelo, Pingo Doce, Lidl, Mini Preço, Intermarché e o Leclerc. E isso é muito importante porque mostra que, apesar de Vizela ter aquele clima mais tranquilo de cidade pequena, ela continua tendo uma estrutura muito funcional para o dia a dia. Então, você consegue resolver praticamente tudo sem precisar sair da cidade. Inclusive, Vizela também possui o Mercado Municipal, que é um espaço bastante tradicional e muito utilizado pelos moradores para comprar produtos frescos. Também encontrei por aqui os mais variados tipos de serviço e comércios, como farmácias, academias, cafeterias, restaurantes, lojas. Claro que o movimento não é comparável com Porto ou com Lisboa, mas para uma cidade desse porte, eu achei que ela possui uma boa estrutura. E, sinceramente, talvez justamente o ritmo mais tranquilo seja um dos maiores atrativos daqui. Pessoal, agora eu vou falar de um tema que, independente da idade, independente da condição financeira de cada um, e independente aí da localização que a pessoa venha para morar em qualquer cidade em Portugal, esse é um tema muito importante que todo mundo tem interesse em saber, sobre a saúde pública, né, ou que seja privada, aqui em Vizela. Como eu estou falando de Vizela hoje com vocês, eu vou falar como é a saúde aqui. Aqui atrás de mim está o centro de saúde
que é o centro de saúde público aqui da cidade. Então, assim, aqui, né, o principal atendimento da cidade acontece através desse centro de saúde. Aqui você encontra consultas de clínica geral, enfermagem, vacinação, acompanhamento infantil, saúde da mulher, medicina familiar. Uma coisa muito importante para quem vem morar em Portugal é entender que o sistema público funciona muito através do médico de família. Então, depois da regularização da residência, a pessoa normalmente se inscreve no centro de saúde da região para ter o acompanhamento desse médico. Ela possui clínicas privadas, é claro, laboratórios, clínicas dentárias, fisioterapia, centros de exames, inclusive lá nas termas também tem algumas consultas, tá, pessoal? Eu não me aprofundei muito, mas eu vi que tem alguns tipos de consultas lá também. E uma característica muito forte da cidade são justamente os tratamentos ligados aí às águas termais, né, que eu tô falando para vocês aqui. As termas de Vizela possuem tradição histórica em tratamentos terapêuticos, atraem pessoas de várias regiões do país. Bom, agora, é claro, para casos muito mais complexos e que você precisa de hospital, né, de grande porte, os moradores normalmente recorrem às cidades vizinhas. No caso aí pode ser Porto, Guimarães, Braga. Inclusive o Hospital Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães acaba sendo uma das principais referências hospitalares para os moradores daqui. E sinceramente, isso é muito comum em cidades menores aqui em Portugal. Você tem atendimento básico, consulta, exame, farmácia e acompanhamento aí do dia a dia, mas hospitais maiores acabam ficando concentrados nos centros urbanos mais próximos. Isso também acontecia comigo na minha cidade lá no Brasil. A cidade era pequena, não tinha, mas tinha hospital em cidade maior, um pouco mais próxima. E uma coisa positiva de Vizela é que possui várias farmácias espalhadas pela cidade, então dificilmente você fica muito distante de um atendimento aí farmacêutico. No geral, a sensação que eu tive aqui é de uma cidade bem estruturada para o tamanho que ela possui, principalmente pensando em qualidade de vida e atendimento no cotidiano. Agora, uma parte que muita gente sempre pergunta nos comentários: como está o mercado de trabalho em Vizela? E, sinceramente, para uma cidade pequena, eu até me surpreendi com a quantidade de vagas que eu encontrei durante uma pesquisa que eu fiz. Hoje, as oportunidades aparecem principalmente nas áreas de comércio, supermercados, restauração, indústria têxtil, logística, atendimento ao público e serviços. Inclusive, durante a pesquisa, eu encontrei vagas abertas em empresas como a Lidl, Pingo Doce, Continente, Burger King, além de lojas, restaurantes e academias aqui da região. Uma coisa importante sobre Vizela é que muitas pessoas também trabalham em cidades vizinhas, como Guimarães, Braga, Felgueiras e Famalicão. Como as distâncias são relativamente curtas, isso acaba ampliando bastante as possibilidades de emprego para quem mora aqui. Outra característica forte da região norte de Portugal é a indústria têxtil. Inclusive, encontrei vagas relacionadas a máquinas industriais, produção, armazém e o setor fabril. Também aparecem algumas oportunidades nas áreas de tecnologia e desenvolvimento de software aqui na região de Vizela e Braga, principalmente para quem trabalha com programação ou suporte tecnológico. Agora, claro, a realidade salarial em cidades menores normalmente não é tão alta quanto Lisboa ou Porto, mas, em compensação, o custo de vida costuma ser mais equilibrado. Então, muita gente acaba preferindo exatamente essa troca: ganhar um pouco menos, mas viver com mais tranquilidade, menos estresse e mais qualidade de vida. E, sinceramente, eu acho que Vizela encaixa muito nesse perfil. Uma coisa que eu queria falar para vocês que eu acho que é importante, né, a gente sempre frisar aqui, quando a gente fala sobre imigração, né, a gente fala sobre viver em Portugal e agora também a gente fala muito sobre viver na Espanha. Nós estamos com um projeto também na Espanha através do Mundo Mais Perto. Para você que não segue ainda essa página lá no Instagram, procure lá o Mundo Mais Perto. Trabalhamos com imigrantes que querem viver ali nesse país. Mas o que é importante a gente sempre frisar aqui é que nós vivemos aqui, nós vivemos muito felizes, tanto eu aqui em Portugal quanto o Lucas, que faz parte do meu time lá na Espanha. E às vezes a gente tenta frisar isso para vocês, tentando mostrar que, claro, como todo país tem também seus pontos, né, seus desafios e tudo, mas a gente sabe que quando chega um determinado momento que você quer fazer uma imigração, que você quer se mudar, e você coloca isso na cabeça, a gente sabe que é muito difícil de tirar, né? E você tem que manter esse seu foco, seu objetivo, enfim. Muitas pessoas imigram por diversos motivos, talvez este não seja o seu, mas a gente recebe aqui, né, muitas pessoas que às vezes imigram por questões de violência, cidade onde vive, filho adolescente, que não quer criar em um ambiente tão assim, de repente, fechado, recluso. Então é isso, pessoal, cada um tem uma realidade, cada um vive uma realidade. Se não é a sua, você não quer imigrar, você vive muito feliz no Brasil, excelente. Siga sua vida, seu caminho, o que importa é cada um estar feliz onde escolheu para morar, tá bom? Só para deixar para vocês que
O nosso foco aqui é apresentar a cidade e vem quem quer. Se você não quiser vir para morar, de repente vem para passear. A gente também tem aqui pacotes de viagem que a gente faz e traz você aqui para conhecer Portugal, tá bom? Fica a dica para vocês. Moradia, que eu sei que é um tema muito aguardado por vocês, por isso que eu deixei ele para o final, para vocês ficarem comigo até o fim do vídeo, para eu contar para vocês como funciona aqui em relação aos valores, tanto para arrendamento quanto para você que tem interesse em comprar. Comparada com Porto ou com Lisboa, Vizela, né, ainda apresenta aí preços bem mais acessíveis e claro que os valores vão depender da localização, do estado do imóvel, se a construção é nova ou se é usada, mas atualmente apartamentos T2 costumam ser vendidos em torno de 120 mil euros, já apartamentos mais novos podem ultrapassar aí os 180 mil euros, tá? Então lembrando que isso é uma pesquisa que a gente fez recente, isso pode variar dependendo da época que vocês vão pesquisar e claro, com todas essas condições que eu mencionei para vocês também. Já para arrendamento, os valores também variam bastante. T0, T1 normalmente começa na faixa dos 450 a 600 euros, dependendo da localização. T2 na faixa de 750 a 900 euros. Apartamentos T3 de 900 a 1.200 euros. E claro, encontrar arrendamento em Portugal continua sendo um desafio praticamente em qualquer cidade. Hoje mesmo no Idealista constam somente 9 anúncios disponíveis, mas você também pode utilizar outras plataformas. Existem várias outras em Portugal que você também pode pesquisar. Então sempre pesquisem por transporte, mercado, hospital, escola, acesso ao trabalho antes de escolher onde você vai morar. Porque às vezes o aluguel é até mais barato, mas o custo de deslocamento acaba aumentando muito. E o que acontece? Você que vai, por exemplo, trabalhar em áreas aí de fábricas, esse tipo de coisa, às vezes você vai ter que providenciar um carro, nem que seja um carrinho baratinho quando você chegar, porque é muito difícil ter transporte para essas áreas. E na entrevista de emprego, vou deixar aqui uma dica para vocês. Muitas vezes eles vão perguntar se você tem carro próprio. E se você falar que não tem, você pode até já ser descartado ali, porque você não vai conseguir chegar no trabalho no horário preciso, então isso pode ser um problema para você. Se você quer conhecer mais sobre a cidade, se você quer conhecer mais como funciona em relação aos documentos em Portugal, como funciona para vir de forma legalizada, com tudo correto, para que você tenha ali a sua autorização de residência em tempo recorde, como acontece aqui no nosso escritório, nós temos clientes que chegam em Portugal com 6, 7 meses e já conseguem ter a sua autorização de residência, ou então já conseguem estar com tudo organizado, para chegar na entrevista e não ter nenhum tipo de problema. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês um QR Code onde você, acessando por aqui, você consegue agendar um horário para você falar comigo, para trazer todas as suas dúvidas. Nós vamos tratar o seu caso em específico. Essa consultoria, ela tem um custo sim, mas é um custo muito simbólico, perto da quantidade de informações que vocês vão tratar nessa hora, uma hora e meia aí comigo, tá bom? Se você tem interesse nesse tipo de serviço, o QR Code está aqui na tela. Corre, garanta um horário para você poder fazer essa migração de forma tranquila e viver muito mais feliz do lado de cá. Bom, a minha avaliação pessoal, considerando aqui em Vizela a segurança, o emprego, a qualidade de vida, transporte, o comércio, o custo de vida, gente, a minha nota para Vizela é a nota 9. Bom, resumindo para vocês, Vizela é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito agradável e com a qualidade de vida muito interessante. Além de possuir aí uma rede de transportes completa para cidades vizinhas como Porto, Braga, Guimarães, e o que facilita, né, para quem quer procurar emprego em outras cidades ou precisa de repente, comércio que aqui não tenha, como é o caso aí de shopping, esse tipo de coisa. Eu moraria tranquilamente num paraíso como esse. E você? Bom, e chegamos ao final do nosso vídeo sobre Vizela. E agora eu quero saber de você. E aí, Vizela é para você? Você conseguiria viver em uma cidade assim? Me contem aqui nos comentários qual cidade vocês querem ver nos próximos episódios aqui da série. Não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. E se você gosta de conteúdos de Portugal, imigração, qualidade de vida, já se inscreve, porque toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal. Portugal ainda tem muitos lugares incríveis para a gente conhecer juntos. Então, nos vemos no próximo episódio.